Olá, queridos alunos, eu sou o professor Sérgio e o assunto da aula de hoje é transcrição do DNA. Então, na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre o dogma central da biologia molecular, qual a ação das RNAs polimerases, qual a estrutura do gene, qual a fita do DNA vai ser transcrita, o que significa fita molde, o que é fita codificadora, o que é promotor, qual o papel do promotor, como ele é reconhecido pela RNA polimerase, quais os tipos de transcritos, assim como quais os estágios do processo de transcrição. Vamos iniciar com a pergunta: o que é transcrição? Então, transcrição, caros alunos, nada mais, nada menos é do que a cópia de um molde de DNA. Então, o DNA, vimos em aula passada que ele pode ser replicado, ou seja, todo o genoma vai ser duplicado, todo o genoma vai ser replicado, todo o genoma vai ser sintetizado. Vai haver uma dupla molécula de DNA. Na transcrição, apenas uma parte do DNA vai ser copiada na forma de um RNA, como nós podemos ver aqui. Então, o DNA serve como molde para a síntese de um RNA. Não é todo o DNA que vai ser sintetizado, apenas alguns fragmentos do DNA vai ser usado para a síntese do RNA. Isso se chama transcrição. Quem executa a transcrição? Bem, quem executa a transcrição é uma enzima chamada RNA polimerase, que no caso dos procariotos apresenta 6 subunidades. 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, beta e beta-linha, uma subunidade ômega e uma subunidade sigma. Quais são as funções dessas subunidades? A subunidade alfa, nós estamos mostrando aqui, são 2. Ela participa da iniciação e liga-se às sequências regulatórias ou reguladoras do DNA. A subunidade beta ou B, ela participa da iniciação e do alongamento, assim como forma ligações fosfodiéster. A subunidade beta-linha ou B-linha liga-se ao molde do DNA. A subunidade sigma reconhece o promotor e inicia a síntese do DNA, a síntese do RNA após se dissociar do DNA. A subunidade ômega ou W não tem função ainda conhecida. Então, a subunidade sigma é uma subunidade que tem por função reconhecer a sequência do DNA que deve se iniciar a transcrição. Essa sequência do DNA que dá início à transcrição, que marca o início da transcrição, é chamada de sequência promotora. E o que é que a subunidade sigma faz? Ela percorre toda a sequência do DNA até encontrar uma sequência promotora, na qual a RNA polimerase poderá transcrever a sequência do gene seguinte. A RNA polimerase de eucarioto, ao contrário de procarioto, eucarioto, procarioto, existe apenas uma única RNA polimerase que faz a função de síntese de todos os tipos de RNAs. No eucarioto existem pelo menos 3 tipos de RNAs polimerase. A RNA polimerase 1, responsável pela síntese dos RNAs ribossomais, o 18S, o 5.8S e o 28S. A RNA polimerase 2, responsável pela síntese do RNA mensageiro, assim como pequenos RNAs nucleares. E a RNA polimerase 3, responsável pela síntese do RNA transportador, assim como do RNA ribossomal 5S. Então, o que é que vai ser transcrito? Bem, o que vai ser transcrito vai ser um fragmento do DNA que nós chamamos de gene. Então, o gene vai ser o produto da transcrição do DNA. Mas o que é um gene? Qual é a estrutura de um gene? Bem, para nós entendermos o que é um gene e qual a estrutura de um gene, nós precisamos nos perguntar de qual organismo nós estamos falando. De um procarioto ou de um eucarioto?
Então, em um eucarioto, em um procarioto, a sequência do gene é uma sequência íntegra. Na verdade, o gene de um procarioto é um gene policistrônico. Um gene fica um ao lado do outro e todas essas sequências gênicas são comandadas por um único promotor. No gene eucarioto, não funciona assim. Cada gene tem o seu próprio promotor. E cada gene não tem apenas sequências codificadoras, sequências gênicas, sequências que vão gerar ou um polipeptídeo ou um RNA, mas entre elas existem também sequências intergênicas, que são responsáveis pela regulação da transcrição desse RNA. As sequências intergênicas são chamadas de introns e as sequências gênicas são chamadas de exons. Então, qual a fita do DNA deve se usar para transcrever? O DNA possui duas fitas, né? Uma fita que é 5' 3' e a outra fita que é 3' 5'. Qual das duas fitas vai ser usada para transcrever o gene, para transcrever um RNA? Bem, para responder essa pergunta, nós precisamos localizar o promotor e observar qual a orientação do promotor. Se nós observarmos essa figura de baixo, nós podemos ver que a transcrição do gene A, do gene D e do gene E é da direita para a esquerda. Já os genes B, C, F e G é da esquerda para a direita. Por que esse gene transcreve da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vai depender em qual das fitas o promotor vai estar localizado e qual vai ser a sequência daquele promotor, qual a direção da transcrição daquele promotor. Baseado nisso, a transcrição pode utilizar a fita de cima ou a fita de baixo. Vai depender simplesmente de onde vai estar o promotor e qual vai ser a orientação do promotor. Toda fita de RNA vai ser transcrita como aconteceu com o RNA, no sentido 5' para 3'. Então, se ele vai transcrever no sentido 5' para 3', ele sempre vai utilizar como molde a fita 3', 5'. Por isso, os genes de cima, que estão utilizando a fita 5', 3', eles estão transcrevendo para a esquerda, e os genes de baixo estão utilizando a fita 3', 5', estão transcrevendo no sentido para a direita. Então, nós temos duas fitas de RNA, uma fita chamada fita codificadora, que é a fita que é exatamente uma cópia do RNA transcrito, né, com exceção da timina, que vai ser substituída pela uracila, e uma fita chamada fita molde, é a fita na qual a RNA polimerase vai usar para transcrever, para criar uma nova cópia de um RNA a partir do molde de DNA. Por isso ela é chamada de fita codificadora. A fita codificadora é a fita 3', 5', e ela vai transcrever um RNA no sentido 5' para 3'. Então a RNA polimerase ela vai adicionando os nucleotídeos baseado na sequência do DNA, da fita molde. Vai utilizar a fita molde para transcrever um RNA e vai adicionando os nucleotídeos no sentido 5' para 3', assim como aconteceu com a replicação. A RNA polimerase, ao adicionar um novo nucleotídeo trifosfatado, libera um pirofosfato. Esse pirofosfato vai ser quebrado e vai liberar a energia necessária para que a síntese continue, para que o mecanismo, para que o processo de replicação continue. Onde ocorre a transcrição? Transcrição ocorre dependendo se estivermos falando de células procarióticas ou de células eucarióticas em lugares diferentes. Em procarioto, como não existe a carioteca, como não existe o núcleo, como não existe delimitação entre núcleo e citoplasma, a transcrição ela vai acontecer no citosol, no citoplasma. Não só a transcrição, mas a transcrição e a tradução elas acontecem quase que simultaneamente. A gente pode ver nessa figura aqui, ó. Início da transcrição foi começada a contagem do tempo, 0 minuto. Então nós temos aqui a extremidade 5' trifosfatada.
Com meio minuto, os ribossomos iniciam a tradução. Então, o RNA está sendo transcrito, imediatamente está sendo traduzido por vários ribossomos. Esse conjunto de ribossomos é chamado de polissomo. Com 1 minuto e meio, começa a ser degradada a extremidade 5' do RNA mensageiro, mesmo ainda continuando a haver tradução. Com 2 minutos, a RNA polimerase termina a síntese na extremidade 5', na extremidade 3', melhor dizendo, liberando o RNA mensageiro. E com 3' a degradação continua e os ribossomos completam a tradução. Ou seja, todo o RNA mensageiro vai ser degradado e os ribossomos vão ter sintetizado a proteína. Vejam que em 3 minutos todo o processo de transcrição e tradução em um procarioto aconteceu. Aqui a gente tem uma eletromicrografia mostrando aqui a fita de DNA e aqui o RNA mensageiro carregado de ribossomos para sintetizar suas proteínas. Já no eucarioto, nós temos um processo um pouco mais complexo. Então, o DNA vai transcrever um RNA. O DNA transcreveu aqui um RNA, só que esse RNA ele não está completamente maduro. Ele é um pré-RNA mensageiro, vai sofrer um processo de splicing, retirada de índrons, não só isso, mas também alterações na extremidade 5', alterações na extremidade 3', veremos ainda nessa aula o processamento do RNA. Só assim o RNA vai estar maduro, ele vai ser transportado do citoplasma para o núcleo, ele só vai ser transportado se ele estiver com todos os pré-requisitos atendidos, ou seja, se ele estiver maduro. Vai passar pelo poro nuclear, vai ser transportado para o citoplasma, onde vai se ligar no ribossomo e vai orientar a síntese proteica. Quais os tipos de transcritos? Então, nós conhecemos pelo menos 3 RNAs que são transcritos a partir de um DNA. O RNA mensageiro, que vai ser a cópia do DNA que vai ser utilizada para sintetizar uma sequência de aminoácidos, para gerar as proteínas, para sintetizar as proteínas. O RNA transportador também vai ser transcrito a partir do DNA e ele vai ser responsável por transportar, como o próprio nome está dizendo, os aminoácidos dos seus locais do citoplasma, dos locais onde eles estão armazenados, até o ribossomo, onde vai ser orientado pela sequência do RNA mensageiro para sintetizar a proteína, e o RNA ribossomal, que juntamente com proteínas ribossomais constitui a organela ribossomo, e que é extremamente importante para reconhecer determinadas sequências ou regiões do RNA mensageiro, fazendo com que o RNA mensageiro ele seja estabilizado no ribossomo e, portanto, que ele possa orientar a síntese da proteína. Como a RNA polimerase reconhece onde começa a transcrição? A região onde vai se iniciar a transcrição é chamada de região promotora. A gente está mostrando aqui uma região promotora de um procarioto, região menos 10 e a região menos 35 são regiões ditas regiões consenso, ou seja, regiões que não mudam muito de um gene para outro. Isso é importante porque vai dar força de ligação entre a RNA polimerase e essas sequências consenso. A gente pode ver aqui que onde vai iniciar a transcrição ela é chamada de nucleotídeo 1. Tudo que está para trás é chamado de nucleotídeos negativos. Então, a região menos 10 e a região menos 35 são regiões consenso do promotor de um procarioto. Região menos 10 é chamada de pyrimidine box e a região 35 é chamada de região menos 35. No eucarioto, nós temos também regiões consenso, uma região a uma posição menos 25 nucleotídeos do início da transcrição, chamada de Tata Box, e uma outra região a menos 75, chamada CAAT Box. Então, às vezes ela está presente, às vezes ela não está presente, mas o Tata Box sempre vai estar presente. Então, a RNA polimerase vai reconhecer essas regiões promotoras
E essas regiões promotoras é quem vão orientar, né, quem vão dizer onde vai se iniciar a transcrição do gene. Então observem que se o menos 10 estiver antes, né, nessa mesma sequência aqui que eu estou mostrando, o menos 10 está à direita e o menos 35 à esquerda, esse promotor ele vai transcrever no sentido para a direita. Se esse promotor, se essas sequências estivessem invertidas, ou seja, o menos 10 estivesse à esquerda e o menos 35 à direita, esse promotor ia transcrever no sentido para a esquerda. Então nós estamos vendo aqui uma RNA polimerase inteira, né, RNA polimerase de um procarioto, né, de uma Escherichia coli, com suas subunidades alfa, beta e sigma, e é justamente essa subunidade sigma que vai reconhecer a região promotora, ela quem vai reconhecer as regiões menos 10, regiões menos 35 do promotor e vai conseguir se ligar a ela. Então a região promotora são regiões, né, que são sequências consensos, né, numa posição menos 10 e menos 35, e que, obviamente, elas são diferentes de gene para gene, mas que apresentam uma certa similaridade de sequências com a sequência consenso. Nós podemos ver aqui o gene do triptofano, da lactose, do REC-A e da arabinose, que apresentam promotores ou regiões menos 35 e menos 10 diferentes, mas que elas, de certa forma, são muito semelhantes à região consenso, ou seja, são muito semelhantes entre si. E quanto mais próxima essa sequência for da sequência consenso, mais forte vai ser a ligação da RNA polimerase com o seu gene. Então nós podemos ver aqui a heterogeneidade de sequência, né, na região menos 35 e também na região menos 10, né? A região menos 35, essa aqui é a sequência consenso e essa daqui é a sequência consenso da região menos 10. Nós podemos ver que os promotores mais fortes são aqueles que apresentam essas sequências as mais próximas da sequência consenso. E a gente pode ver que é a grande maioria, né? Ser muito próximo de 75% dos genes apresentam essas sequências como sequências consenso. Esses são os promotores ditos promotores fortes. Aqueles promotores que apresentam sequências variáveis, diferentes da sequência consenso, são sequências ou são promotores mais fracos. Como ocorre a transcrição? Então, a transcrição ocorre em 3 estágios. O início, quando há reconhecimento das sequências específicas do DNA, ou seja, quando a RNA polimerase reconhece as sequências consensos do promotor. O alongamento, quando há incorporação, a adição de novos ribonucleotídeos, e a terminação, quando a RNA polimerase reconhece sequências terminais do DNA e assim é interrompida a síntese do novo RNA. Então nós podemos ver aqui a RNA polimerase se ligando nas sequências menos 35 e menos 10 do promotor, e essas sequências são reconhecidas pela subunidade sigma. Após se ligar, após reconhecer, a abertura da fita de DNA na formação de uma bolha de transcrição, assim como formou uma bolha de tradução, né? Desculpa, uma bolha na replicação, né? Aquela forquilha de replicação, aqui vai formar também uma bolha. Então nem todo o gene vai ser, nem toda a fita de DNA no gene vai ser aberta ao mesmo tempo, apenas uma pequena bolha vai ser aberta para transcrever o RNA. Então, após a abertura dessa bolha, vai se iniciar a transcrição, o fator sigma é liberado e aí a RNA polimerase ela começa a percorrer toda a sequência do gene para sintetizar o novo RNA. Então, nós podemos ver aqui que a substituição do fator sigma é quem vai controlar a transcrição. Alguns fatores sigma são específicos para determinadas sequências na posição menos 35 e na posição menos 10, e elas vão transcrever determinados conjuntos de genes, como por exemplo o fator sigma 70, ele vai fazer uma transcrição geral, desde que as sequências menos 35 e menos 10 sejam essas, desde que a separação, a distância entre elas, seja essa daqui, de 16 a 18 pares de bases. Já o fator sigma 32 vai transcrever proteínas de choque térmico, vai possuir uma sequência menos 35, uma sequência menos 10 diferente
do sigma 70 e também uma distância entre essas duas sequências diferentes. Então, essas peculiaridades, essas especificidades é quem vão dar especificidade também à transcrição de determinados genes e, obviamente, a RNA polimerase ela pode simplesmente trocando o fator sigma, transcrever um gene, libera o fator sigma, liga um outro fator sigma para transcrever um outro tipo de gene. Então, os genes podem ser transcritos pela mesma RNA polimerase, genes diferentes podem ser transcritos pela mesma RNA polimerase, simplesmente intercambiando o fator sigma. E o alongamento, como é que vai ser feito o alongamento? Depois que o fator sigma se desligar, a RNA polimerase ela é ativada para começar a percorrer toda a sequência do DNA em busca do molde do DNA e adicionando assim os nucleotídeos que vão ser incorporados de acordo com a sequência do DNA que vai ser transcrito. Sempre na direção 5' para 3'. Então nós estamos vendo aqui uma fita recém-formada. Essa fita recém-formada do RNA ela não permanece ligada com a fita de DNA, ela vai se liberando. À medida que ela vai sendo liberada, a RNA polimerase vai transcrevendo toda a sequência do DNA. Nós observamos que essa fita vai se desenrolando do lado esquerdo, ela vai se desenrolando do lado direito, mas ela já vai se enrolando do lado esquerdo à medida que a RNA polimerase vai transcrevendo essa fita. E o RNA vai permanecendo unido ao DNA numa pequena faixa, um pequeno segmento, vai ser híbrido. Um segmento de mais ou menos 8 pares de bases vai ser formado entre o híbrido RNA-DNA. O restante vai ser ou DNA ou somente RNA. E a terminação? Como é que termina a transcrição? Em procariotos, a terminação pode acontecer mediante dois sinais. Um sinal Rho independente, e esse sinal Rho independente depende de uma sequência que vai formar um grampo. Esse grampo vai desfazer a ligação da RNA polimerase com o DNA, e pode acontecer também por meio de uma proteína Rho. Por isso esse sinal é chamado Rho dependente. A proteína Rho é quem vai desfazer a ligação entre o DNA e a RNA polimerase. Então nós podemos ver aqui um fator Rho independente. Então nós temos que a transcrição, a RNA polimerase vai transcrever um RNA, e esse RNA vai apresentar em determinado momento uma sequência de nucleotídeos que vai formar um grampo. Esse grampo, nós podemos ver aqui, são sequências complementares. Então, essa sequência aqui é complementar uma sequência posterior do RNA, e eles formam uma dupla fita de RNA. Essa dupla fita de RNA, ou seja, esse grampo, vai desfazer a ligação do RNA com o DNA, vai desestabilizar o híbrido RNA-DNA. Quando o RNA se desliga do DNA, a RNA polimerase, portanto, termina a sua transcrição. No mecanismo Rho dependente, a RNA polimerase também vai encontrar uma determinada sequência na frente. Essa sequência pode ser uma sequência muito parecida com essa, uma sequência rica em citosina. A RNA polimerase ela diminui a sua velocidade de síntese. Ao diminuir sua velocidade de síntese, a RNA polimerase vai ser alcançada por uma proteína chamada proteína Rho, que percorre todo o RNA. Essa proteína Rho, ao chegar no local onde a RNA polimerase está fazendo a síntese do RNA, ela desfaz a interação entre o DNA e o RNA, portanto, a transcrição vai ser interrompida, vai ser finalizada. Em eucariotos, a transcrição ela acontece inicialmente quando é desfeito complexo de histonas com o DNA. Então, em eucariotos, nós temos a interação entre o DNA e as histonas, formando verdadeiros aglomerados. Essa interação precisa ser desfeita. Elas são desfeitas por acetiltransferases, também são desfeitas por modificações de histonas, ou seja, as histonas são acetiladas. Nós veremos esse assunto na aula
que fala sobre o controle da transcrição gênica em eucariotos. As histonas serão acetiladas, depois de acetiladas elas perderão carga elétrica positiva, diminuirão a interação com o DNA e o DNA pode ser liberado das histonas, liberado aquele processo de superesterilização. Também na transcrição de eucariotos, a RNA polimerase também vai reconhecer os promotores e aparece uma sequência que não apareceu antes nos procariotos, que são as sequências acentuadoras. São sequências de DNA que vão aumentar a afinidade da maquinaria de transcrição para um certo promotor. Então são sequências de DNA que às vezes estão bem distantes do gene, mas que facilitam a ligação dos fatores de transcrição ou da própria RNA polimerase, estabilizam ela naquela sequência do promotor e fazem com que a transcrição possa se iniciar. São sequências acentuadoras. Então, o reconhecimento do promotor em eucariotos, é realizado por proteínas acessórias, proteínas essas que vão recrutar a RNA polimerase, e a RNA polimerase de eucariotos não é apenas um, são 3 RNAs polimerases, a 1, a 2 e a 3. Essas proteínas acessórias vão recrutar a RNA polimerase, assim como vão iniciar a transcrição. Essas proteínas acessórias são fatores de transcrição ou são proteínas ativadoras da transcrição. Esse conjunto fator de transcrição mais RNA polimerase é chamado de aparato de transcrição basal. Então vamos ver como acontece a transcrição em eucariotos. Primeiro, a proteína TBP, que é o Tata Binding Protein, vai reconhecer o Tata Box e vai se ligar ao Tata Box, como o próprio nome diz, proteína ligadora de Tata, é a TBP. Ao se ligar, a TBP liga-se também ao fator de transcrição TF2B. Então TF2B vai se ligar ao TBP e vai recrutar outros fatores de transcrição, TF2F, assim como vai recrutar também a RNA polimerase 2. Então vai estar ligado aqui TBP, que reconheceu o promotor, o fator de transcrição 2B, e vai recrutar o fator de transcrição 2F e RNA polimerase. A gente tem aqui o aparato de transcrição formado. Depois o TF2F vai se ligar a RNA polimerase 2 e vai se ligar também ao TF2B. Dessa forma vai alinhar a polimerase no promotor, ou seja, vai colocar ela no trilho do DNA, vai colocar ela na posição correta para ela iniciar a transcrição. Quarto, TF2B vai recrutar TF2H e essa TF2H é quem possui atividade de helicase. Então TF2E vai recrutar TF2H, e TF2H tem a função de quê? Função de abrir a dupla hélice do DNA, ou seja, a função de helicase, a função de iniciar a bolha de transcrição. Então TF2H vai desenrolar o DNA na região do promotor e também vai fosforilar a RNA polimerase. Ao ser fosforilada, a RNA polimerase ela estará ativada. Então nós podemos ver aqui, TF2H abriu atividade de helicase, abriu a dupla hélice de DNA, TF2H fosforilou a RNA polimerase. Qual a função dessa RNA polimerase fosforilada? Ela vai estar ativada. Nesse momento ela libera o fator sigma e ela vai iniciar a leitura da fita, da fita molde do DNA para a síntese de uma molécula de RNA. Então, após a síntese de um polipeptídeo, ou melhor, de um polinucleotídeo de 60 a 70 pares de bases, o TF2H e o TF2E se dissociam do complexo. A gente está vendo aqui, TF2H, TF2E se dissociam do complexo. Quem vai entrar agora são os fatores de elongação, são fatores que vão auxiliar na velocidade de inclusão dos nucleotídeos na sequência de RNA. Então, o RNA vai alongar até encontrar os fatores de término, até promover a terminação da síntese de RNA. A RNA polimerase ela vai ser desfosforilada, vai se tornar inativa e vai esperar um novo fator sigma se ligar a ela para reconhecer uma nova sequência promotora e, portanto, transcrever um novo gene.
Em eucariotos ainda não se sabe o que acontece para concluir a transcrição. Como é que a RNA polimerase ela completa a transcrição? Mas sugere que não existe pontos fixos, ou seja, pontos onde sempre ali vai terminar a transcrição. Pode ser que existam pontos aleatórios. O que se imagina, o que se cogita é que possivelmente um dos fatores de transcrição ou alguns dos fatores de transcrição podem se dissociar e essa dissociação vai desestabilizar o complexo aparato transcricional, fazendo com que a transcrição ela se interrompa. Mas, ao certo, não se sabe ainda como os eucariotos concluem a transcrição. Após transcrever o RNA, esse RNA, como eu havia falado, é um pré-RNA mensageiro. Ele precisa ser processado. E nesse processamento vão acontecer 3 mecanismos. Primeiro, a adição de um cap 5' na posição 5', alteração de uma cauda de poliadenina na região 3' e retirada dos introns, aqui em amarelo, e ligação dos exons. Então vai acontecer modificação na região 5', adição do cap 5', modificação na região 3', cauda poli-A, e modificações internas com as retiradas dos introns e a ligação dos exons. Vamos iniciar pela modificação na região 5', o cap 5'. Então, a região 5', com qualquer nucleotídeo trifosfatado aqui, sofre a ação da enzima fosfohidrolase. Essa fosfohidrolase vai retirar um grupamento fosfato, então vai ficar um nucleotídeo bifosfatado. Depois a guanililtransferase vai transferir um grupamento guanina trifosfatada. A guanina trifosfatada se liga agora na extremidade 5'. Então a extremidade 5' sempre vai começar com a guanina fosforilada. Depois o adomete vai trazer as metioninas para se ligarem nos nucleotídeos da extremidade 5'. Quem faz isso é essa enzima aqui, guanina 7-metiltransferase. Vai adicionar a metionina inicialmente na guanina, que está na extremidade 5', posteriormente vai adicionar nos nucleotídeos internos, pelo menos nos 2 nucleotídeos seguintes, como nós estamos mostrando aqui, uma guanina metilada e depois metilação nos 2 próximos nucleotídeos, que podem ou não acontecer. Qual é o objetivo da adição desse cap 5'? Primeiro, proteger o RNA da degradação. E segundo, é uma modificação necessária para a tradução. Quando estivermos vendo a síntese da proteína, nós vamos ver que essa modificação na região 5' ela é fundamental para a ligação do RNA mensageiro no ribossomo. Segunda modificação acontece na cauda, na extremidade 3', é a adição da cauda poli-A. Então, como é que isso acontece? Depois que o RNA mensageiro vai ser totalmente transcrito, ele vai transcrever uma determinada sequência, que é a sequência inicial ou a sequência sinal da poliadenilação. Essa sequência vai ser reconhecida pela endonuclease, que vai cortar a extremidade 3' muito próximo dessa sequência sinal da poliadenilação, liberando aqui uma extremidade menor. Posteriormente, a poliadenilato polimerase vai adicionar várias adeninas. Essas adeninas vão ser adicionadas com quebra de ATP. Então, cada adenina vem do ATP, libera o pirofosfato, que vai fornecer energia necessária para que essa reação aconteça. Vão ser adicionadas aí mais ou menos de 200 a 250 adeninas na extremidade 3'. O objetivo disso também alinhar o RNA mensageiro no ribossomo, favorecendo a tradução do RNA mensageiro. E a terceira modificação vai ser a retirada dos introns. Então, os introns vão ser removidos do RNA mensageiro, o RNA mensageiro imaturo ainda, vão ser removidos os introns e vão ser ligados os exons. 1, 2, 3 e 4 representam os exons. Então, os introns são sequências de nucleotídeos que não codificam nenhum aminoácido. E os introns eles sempre se iniciam na sua extremidade 5' pela sequência GU e terminam na sua extremidade 3' pela sequência AG. Isso é importante para reconhecimento de pequenos RNAs que vão favorecer
o mecanismo de splicing, que é esse mecanismo de retirada de introns e ligação de exons. Então, algumas sequências são importantes para a promoção, para a possibilidade de acontecer o splicing. Primeiro são os sítios doador de splicing e os sítios aceptores de splicing. Então nós temos aqui sítio de splicing 5' que é justamente a região GU do intron, e a região de splicing 3', que é justamente a região AG do intron. Essas duas regiões são extremamente importantes e vão ser reconhecidas por pequenos RNAs. Também é importante o chamado ponto de ramificação, que é uma adenina que vai ficar numa posição a mais ou menos 20 a 50 pares de bases da região 3' do intron. Essa região de ramificação, esse ponto de ramificação vai ser extremamente importante para reconhecer a extremidade 5', formando assim um laço e depois a produção desse laço e corte. Vamos ver como é que isso acontece. Então esse processo de retirada dos introns, né, forma uma estrutura chamada de spliciosomo. Então, spliciosomo é um complexo ribonúcleo-proteico que vai realizar o splicing. Então, nós podemos ver aqui o exon 1, o exon 2 e aqui o intron entre o exon 1 e o exon 2. A sequência 5', a sequência 3'. Nós temos aqui AG, nós temos aqui GU, como eu havia falado. Quem vai reconhecer essa sequência 5' do intron vai ser esse pequeno RNA, é o snRNA, que é chamado de U1. Quem vai reconhecer essa outra sequência aqui, que é a sequência de ramificação, é o outro pequeno RNA chamado de U2. Então, essa ligação do U1 e do U2 é extremamente importante para a formação do splicing, para a retirada do intron. Como é que isso acontece? Então, vamos ver aqui. O U1 se liga na região do sítio de splice 5'. O U2 reconhece aquela adenina do ponto de ramificação. Posteriormente, o U1 vai quebrar essa ligação entre o exon 1 e o intron, fazendo com que esse intron se dobre e se anele a adenina do ponto de ramificação, e tudo isso vai ser favorecido por outros RNAs, outros pequenos RNAs, o 5, o 4, o 6, que vão favorecer a formação desse spliciosomo. Posteriormente, o 5 vai quebrar a ligação entre o exon 2 e a extremidade 3' do intron, favorecendo assim a retirada do intron e a ligação dos dois exons, o exon 1 e do exon 2. Nós podemos ver aqui na eletromicrografia o RNA. Nós podemos ver aqui o RNA e aqui o spliciosomo, ou seja, o intron dobrado por dentro de si mesmo e as proteínas, os RNAs, né, os pequenos RNAs acessórios nesse processo de splicing. Após o processamento do RNA, esse RNA mensageiro ele precisa ser transportado para o núcleo, né? Então esse transporte só vai acontecer depois que o RNA estiver completamente maduro, ou seja, depois que ele receber o cap 5', depois que ele receber a cauda poli-A e depois que ele retirar os seus introns. Algumas proteínas vão reconhecer essas regiões e vão favorecer a saída do RNA agora maduro, o RNA mensageiro maduro, pelo poro nuclear para o citosol. Então vamos ver como é que isso acontece. A gente tem aqui o cap 5' que vai ser reconhecido por essa proteína aqui, proteína ligadora de cap. Nós temos também essas outras proteínas aqui, são proteínas de splicing. E finalmente nós temos aqui proteínas ligadoras da cauda poli-A. Todas essas proteínas aqui serão reconhecidas pelo complexo do poro nuclear e só deixarão passar por esse complexo, só deixarão passar pelo poro nuclear RNAs mensageiros que contenham toda a estrutura madura do RNA. A cauda poli-A, o cap 5', os splices, né, os introns removidos e as proteínas ligadas na região de splice. Alguns inibidores, né, diante da descoberta dos mecanismos de transcrição, alguns inibidores foram utilizados para modular a transcrição, e esses inibidores são drogas extremamente utilizadas
para matar bactérias ou para inibir o crescimento de bactérias. Alguns antibióticos são inibidores da transcrição, como é o caso da rifampicina, que vai se ligar na RNA polimerase bacteriana, e ela é extremamente específica para não reconhecer a RNA polimerase humana, e a rifampicina vai impedir, portanto, a transcrição de RNAs de bactérias. Outro antibiótico também bastante utilizado e que age na transcrição de bactérias, né, é a actinomicina D. A actinomicina D possui um pentapeptídeo, a gente pode ver aqui, ó, são 5 aminoácidos, né, um pentapeptídeo desse lado, o outro pentapeptídeo desse lado. Esses 2 pentapeptídeos vão se ligar aos sulcos do RNA, impedindo que esse sirva como molde tanto para replicação como para a transcrição. Então, a actinomicina D vai inibir a transcrição e vai inibir também a replicação do DNA. Então, vamos ver aqui duas animações, uma animação falando da transcrição, outra animação falando do processamento do RNA, para que vocês possam entender os mecanismos no seu contexto dinâmico. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the Tata box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the Tata box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. E agora vamos ver como o RNA é processado. O RNA mensageiro é processado. Before mRNA can be used by ribosomes as a template for building proteins, it must first be processed. Key steps are the addition of a methylated cap and a polyadenylated tail. Involved in processing are RNA polymerase, cleavage factors, and poly-A polymerase. Processing of mRNA begins with transcription. Soon after RNA polymerase begins transcription, a methylated cap is added to the 5' end. Transcription then continues to completion.
Following completion, RNA polymerase releases the capped strand of pre-mRNA. Specific nucleotide sequences in the mRNA are bound by cleavage factors. The 3' end of the mRNA is next moved into the correct configuration for cleavage. Stabilizing factors are then added to the complex. Poly-A polymerase now binds to the mRNA and cleaves the 3' end. The complex begins to dissociate and the cleaved 3' end quickly degrades. Poly-A polymerase now synthesizes the polyadenylated tail by adding adenine residues to the cleavage site. Additional proteins then bind to the tail, increasing the rate at which it grows. When the tail reaches its full length, the poly-A polymerase is signaled to stop adding residues, and the polyadenylation process is completed. The processed mRNA is now ready to undergo splicing in preparation for translation. Deixo aqui algumas questões para que vocês possam exercitar a aula de hoje. Próxima aula veremos síntese proteica.